Olá pessoal, mais uma dica literária. Pessoal, eu já dei dica literária sobre o mestre Didi, nos 80 anos, né, de idade que ele fez lá, enquanto vivo, né, que era um livro, um apanhado elaborado pela esposa dele, a Rona Eubin dos Santos, que escreveu inclusive em 74 Os Nagoya Morte. Depois eu falei novamente outra dica literária do mestre Didi, que é um livro enorme, sobre o trabalho artístico, né, que ele mexia com essas coisas de arte. É um artista, né, inclusive com exposições fora do Brasil também. Ele tem exposição permanente também no Museu Afro aqui no Brasil, em São Paulo e tudo mais. Então eu estou indo para o terceiro livro do mestre Didi, que aí ele vai falar do Ilhéaché ao Poafonjá, que é o terreiro da onde ele fez as coisas dele religiosas, né? O mestre Didi ele foi a Sobá, ele foi Coricouê, ele chegou a construir o Ilhéaché Axipá, que é uma casa de Babá e Gungun, em Salvador e tudo mais. Ele chegou a galgar o posto de Alapini, que seria assim o maior posto dentro do culto de Lesse e Gungun e tudo mais. Na verdade, o mestre Didi, que realmente consanguíneo, era descendente do povo Kossikou, do povo Queta. Ele foi na África procurar a família dele, encontrou a família dele. Dispensa qualquer apresentação, porque se vocês forem assistir as minhas outras duas dicas literárias, eu já estou falando sobre isso. Aí ele escreveu lá no passado, entendeu? Nos anos 60, tem até uma apresentação do Roger Batista aqui no começo do livro, Histórias de um Terreiro Nagô. Né? Essa história do terreiro Nagô, ele vai contar as primeiras iniciações feitas lá atrás pela fundadora Mãe Aninha, depois passando pela própria mãe carnal dele, que era Mãe Senhora e tudo mais. Aqui está o nome das primeiras iaôs iniciadas, tanto no Rio de Janeiro como depois em Salvador e tudo mais. É inacreditável esse livro. O mestre Didi, eu acho que, na verdade, eu tenho para mim que ele foi a primeira pessoa a escrever um pequeno livrinho que tem esse nome, Yorubá Tal Qual Se Fala. Eu acho que foi o primeiro documento no Brasil onde que ele tentava explicar a língua Yorubá, né, com tradução e tudo mais. Então, por isso que eu falo, se dispensa a apresentação. O mestre Didi foi um artista, fundador do INTECAB, o INTECAB que depois se espalhou pelo Brasil, INTECAB, que é o Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira, tá entendendo? Se não me engano, o INTECAB de Salvador, eu cheguei a participar de reuniões lá em 91 ou 92, tá? O conheci pessoalmente, agora acho que ele não vai lembrar de mim, mas tudo bem, depois, foi só uma passagem numa reunião. Mas é por isso que eu falo muito dele, porque é uma pessoa que lutou pela religião, tanto formando uma instituição, como artista, confeccionando ibirim, confeccionando xaxará, expondo esse trabalho lindíssimo aqui no Museu Afro em São Paulo, depois na Europa e tudo mais. Organizou a religião, era sacerdote, Asobá, era sacerdote do culto de Egungun, construiu o próprio terreiro Egungun dele e foi um excelente escritor. Vale a pena entrar na minha playlist e ver lá mais dois trabalhos dele. E esse aqui, ó, História de um Terreiro Nagô, mestre Didi. Tem uma nota aqui do professor Roger Batiste, também que é outro fenômeno que escrevia sobre a religião dos orixás. A gente só tem que parabenizar esses livros antigos. Por quê? Porque está se escrevendo hoje muita bobagem, né? Muita bobagem, né? Então tem que separar o joio do trigo, né? Você tem que ler realmente, que a cultura nunca é demais, Arthur Ramos, Roger Batiste, Didi, VG, Monique Algras, Carlos Moura, porque vale a pena, né? Porque qualquer pessoa hoje está fazendo um livro aí e não corresponde à realidade. Primeiro que nunca viajaram para lugar nenhum, não fazem pesquisa de campo e põem coisa na cabeça dele nos livros. E isso atrapalha a pessoa que quer estudar mesmo e saber da cultura afro-brasileira. Então, pessoal, essa dica aqui é imprescindível. Mestre Didi.
Dióscorides Maximiliano dos Santos, o nome dele. Inclusive tem até aqui umas palavras em Yorubá, Iá, Babá, Omodê, Omó. Né? Ele sempre teve essa facilidade de conversar em Yorubá, e isso é muito importante também para nós, porque a nossa religião afro-brasileira tem origem, tem matriz, e a matriz é África. Tá aqui, pessoal. Essa é a minha dica de hoje. Axé a todos.